Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. O texto que eu quero ler com vocês está no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler o verso de número 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Hoje eu queria falar justamente sobre essa questão de andar com sobrecarga, sobrecarregados. Existem pessoas com histórias de vida extremamente complicada e carrega um fardo, carrega um peso sobre os seus ombros que muitas vezes chega até a paralisar. Se você já fez alguma viagem, seja de avião, seja de trem, seja de ônibus, existe um limite de carga que você pode levar. Todas as vezes que você vai despachar a sua bagagem, se ela estiver com excesso de peso, ou você tem que pagar um valor, uma taxa a mais, ou você tem a opção de deixar alguma coisa para trás, abrir a sua mala, tirar aquilo que talvez você julgue que não é tão valioso, que você pode descartar. Mas uma coisa é certa, existe um limite, existe um padrão. Antigamente não, as pessoas faziam viagens longas entre estados e às vezes levava quase que uma mudança, mas chegou ao ponto de vamos dizer assim, exagerarem, abusarem. Hoje a maioria das empresas põe um limite, põe um padrão, põe um peso, enfim. Se você já fez uma viagem, você sabe o que eu estou falando. A nossa vida também não é diferente. A nossa vida nos impõe uma caminhada. Desde que nós nascemos, nós caminhamos, nós estamos na caminhada da vida. E tem muita gente carregando peso extra. E eu não estou falando apenas do peso físico, porque tem gente que está acima do peso. Não é este peso que eu estou falando. Eu estou falando do peso emocional, do peso que é imposto por conta de falta de perdão, de mágoa, de dores, de decepções, de perdas, de separações. Que a pessoa carrega este peso, este fardo, que o impede de andar ou se deslocar de maneira mais saudável e mais adequada, mais leve. Na vida espiritual não é diferente. Jesus fala para mim e para você: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Quando a gente tem um sobrepeso emocional, um fardo muito pesado, nós precisamos de ajuda. Porque diferente de uma mala que eu posso desfazer e descartar alguns itens, ou de pagar uma taxa, na caminhada espiritual eu não tenho como pagar. Eu não tenho como descartar, a não ser que Jesus, a presença do Senhor, o derramar do Espírito Santo de Deus faça com que eu e você vença as dores, as decepções, as traições, vença tudo que tem nos paralisado. Porque só com a presença de Jesus é que eu e você vencemos o que nos paralisa. Vencemos aquilo que nos magoou. Vencemos aquilo que fez doer em nós num momento lá do passado, mas que imprimiu uma marca que a gente anda carregando. Conheço filhos que não perdoam seus pais, porque em algum momento, sem que ele analise qual é a sobrecarga também que o pai ou a mãe estão carregando, mas na caminhada os dois não podiam mais andar juntos e o filho acha que foi abandonado, que foi covardia. Conheço filhos que desejaram a morte, porque a mãe foi embora e ele ficou com o pai, e sendo criado pela avó, pela tia, porque o pai seguiu a vida, constituiu outra família, ele se enxergava como um peso morto. Ele não tinha sua mãe,
e ele não tinha a valorização e o olhar do pai. Ele chegou a desejar a morte. Eu trabalho em escola e eu tive que chamar os responsáveis porque os próprios colegas vieram me procurar e disseram: diretor, alguns me chamam de pastor, né? Mas na escola normalmente é diretor. Diretor, sabe o fulano do segundo tal? Eu falei, sei. Ele tem 3 dias que não vem e ele falou que ia dar cabo da própria vida. Eu hoje não tenho mais contato nem notícias, mas aquilo que eu pude fazer, intervir, de sentar e de conversar com ele e com a família, eu fiz. Eu estou falando deste peso, deste fardo que muitas vezes a gente não consegue se livrar. Para isso, nós temos o auxílio daquele que venceu na cruz, daquele que venceu a morte, daquele que nos promete vida eterna, daquele que nos promete que não precisa carregar o fardo sozinho, não precisa estar sobrecarregado. Se você, neste exato momento, está sobrecarregado por conta das cobranças, por conta de ter que administrar uma casa, de ser um pai de família, uma mulher de família, eu quero dizer para você o seguinte: Jesus pode e quer te ajudar. Jesus pode e quer te fortalecer nessa caminhada. Jesus é este Senhor que nos convida. Então, nesta reflexão do Palavra Viva, tem um convite para você. Eu não sei qual o fardo, qual o peso, qual a sua dor, qual a sua luta, mas eu sei que cada um de nós, inclusive eu, passamos pelas nossas lutas, pelos nossos altos e baixos. Mas Jesus nos convida. Eu aceitei esse convite, entreguei minha vida a Jesus. E hoje posso dizer para você que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Ter o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Queria encorajar você a entregar a sua vida a Jesus. Deixa Ele te ajudar a carregar esse fardo. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado a Deus por Teu grande amor. Porque um dia o Senhor nos libertou. O Senhor aliviou a sobrecarga imposta pelo pecado sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti e tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Socorre nessa hora, Deus, cada um que está recebendo essa palavra viva. Derrama fé salvadora, Deus. Traz paz aos seus corações e alívio, Deus, em meio a tanta dificuldade, dor e pressão. Te peço pelos enlutados, te peço pelos que estão enfermos, por aqueles que estão, ó Deus, abatidos. Levanta-os, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Estende tua mão sobre o lar da viúva e do órfão e sobre toda a família. Esse é o desejo do nosso coração e nós rogamos no precioso nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus. Só te peço uma coisa, curta, compartilhe e faça a sua inscrição se você ainda não for inscrito neste canal. Deus abençoe.